que acontece, irmãos? Desde sábado aí eu estou com uma palavra que o irmão trouxe aqui, e o Senhor está ministrando algo, parte, né, da palavra do nosso pregador aqui no meu coração. E eu preparei algo relativo a isso, para nós como igreja, amém? Isaías, muitos conhecem aqui, acredito que todos, profeta Isaías, profeta maior porque é um dos livros, né, é pelo tamanho do livro, então ele é um profeta maior, filho de Amós, um profeta que foi levantado, assim como você é um homem, um profeta, uma mulher, um profeta de Deus, para aquele tempo. E ele foi levantado num cenário onde ele insistia muito para que o povo voltasse a obedecer a Deus, né? Ele insistia, a maioria dos profetas, né, que a gente vê na Bíblia, ele prega muito de acordo com aquilo que Deus manda, mas sempre por uma desobediência do povo. E ele também trazia esperança para um remanescente fiel, de acordo com o chamado dele, com aquilo que ele viveu. Então, eu quero ler ali, só para você entender o que aconteceu, em Isaías 6, diz assim: após a morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com uma voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, aqui nesse contexto de Isaías 6, Isaías, ele teve uma visão. E ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E quando ele viu, imagina que ali ao lado, né, do Senhor, naquele trono, ele viu anjos com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 eles voavam e eles declaravam: Santo, 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 e a terra se enchia da sua glória e o templo de fumaça. Isso é tremendo, amém? Amém? Um homem como nós ter uma visão do Senhor. Mas o que Deus assim tem queimado no meu coração é o que acontece com Isaías quando ele vê o Senhor. Imagina quando você fala: eu vi o Senhor. E a gente fica doido. E a gente fica... o nosso coração, imagina como o resplendor do Senhor. Só que o que acontece com esse homem quando ele vê o Senhor? Então, continuando aqui, que é o texto que Deus quer falar conosco hoje como igreja, a partir do verso 7. A partir do verso 5. Então eu bradei: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então imagina que após essa visão, o que Isaías poderia dizer? Eu vi o Senhor, talvez eu sou o cara, eu vi o Senhor. Senhor, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas o que aconteceu com ele? Ele disse: ai de mim. Ai de mim, porque estou perdido. Ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E isso queimou muito o meu coração, daquilo que o Senhor, Ele tem falado comigo nesses dias. E eu creio que é tempo para nós como igreja. É tempo porque nós sabemos o que nós temos vivido, o que nós temos visto sobre a igreja de Cristo, sobre o mundo, sobre as nações. Só que a visão do Senhor, a visão daquele que anda com o Senhor, daquele que caminha, daquele que busca, daquele que conhece a Deus, precisa ser o que aconteceu com esse homem de Deus. Ele disse: ai de mim.
E isso para mim, o que Deus falou muito forte no meu coração, é uma característica daqueles que estão próximos de Deus. Porque se eu me aproximo de Deus e acho que eu já estou muito bem, ou se porque eu vou à igreja, porque eu oro, porque eu estou buscando a Deus, eu já estou muito bem, essa não é uma característica de quem realmente conhece o Senhor. A característica de uma igreja que conhece o Senhor, a característica de um homem que conhece o Senhor, a característica de uma mulher que anda com o Senhor, é ela dizer: ai de mim, porque eu ainda tenho isso aqui para entregar. Porque eu tenho pecados, eu peco todos os dias. Porque quando a gente vai para Deus, imagina esse homem, ele viu o Senhor e ele já disse: ai de mim que não tenho salvação, ai de mim que estou perdido, eu sou um homem de impuros lábios. Ele já começou a lançar ali todos os suas dificuldades, suas fraquezas, seus pecados. Isso precisa acontecer conosco. Nós não podemos entrar na igreja e sair da igreja, dizer que eu estou caminhando com o Senhor, que eu sou do Senhor, que eu me aproximei do Senhor e por isso eu estou num lugar de maior santidade, porque eu já estou caminhando com Deus e estou indo na igreja. Não! Essa não é a perspectiva de um homem que anda com Deus, de uma família que anda com Deus, de uma mulher que anda com Deus, de um jovem que anda com Deus. A característica de quem se aproxima de Deus é dizer: ai de mim, Senhor, me perdoa. Olha, Senhor, o que eu fiz hoje que desagradou o Senhor. E dar nome aos nossos pecados. Dizer: ai de mim, Senhor, olha o que eu provoquei, olha o que eu fiz hoje. Essa tem que ser a característica da igreja hoje. Porque se Jesus voltar, nós precisamos ser homens e mulheres que se arrependem dos seus pecados. O arrependimento é o princípio de um avivamento para nós. Um homem arrependido, uma mulher arrependida. Se você e eu estamos caminhando dentro da igreja, e estamos distantes, tão distantes, que eu peco e já nada provoca dentro de mim. Ou que eu falo, ou que eu fofoco, ou que eu minto, ou que eu roubo. E não provoca um ai de mim quando eu busco o Senhor. Eu não estou vivendo com Ele. Porque esse homem, quando ele viu o Senhor, ele contemplou o trono, ele viu os serafins, ele poderia somente ficar maravilhado, mas automaticamente contemplar o Senhor fez com que ele se visse, fez com que ele olhasse para ele. E essa é a diferença do evangelho que nos transforma. Quando nós caminhamos com Deus, contemplamos o Senhor, a gente se olha e a gente diz: pobre pecador que eu sou. E aqui, ele diz: os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele sabia quem era aquele Deus, os olhos dele contemplaram. Essa visão foi uma visão tremenda. E o que provocou naquele homem precisa provocar em nós. Ai de mim, Senhor, que ainda iro facilmente. Não sei qual é o seu pecado, não sei qual é a tua batalha diária que você continua todos os dias praticando e talvez não agrade o Senhor. Ai de mim, nós temos que colocar o nosso nome aqui, o nosso pecado. Ai de mim, que sou uma mulher de lábios impuros. Mas continuando, olha que coisa maravilhosa. O verso 6. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia sido tirada do altar com uma tenaz. Olha o que o arrependimento de um homem e de uma mulher que vê o Senhor, que caminha com o Senhor, que anda com o Senhor, quando reconhece o seu pecado e a sua fraqueza, a Bíblia diz que imediatamente um dos serafins, ele
foi até o altar, pegou uma brasa viva e ele voou até onde ele estava. E a gente vai ler o verso 7. Com ela, ele tocou a minha boca e declarou-me: vê isto, tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Igreja, o combustível para o teu pecado perdoado, a tua culpa removida, uma igreja santificada, é irmos para a presença do Senhor, é olharmos o Senhor, é contemplarmos o Senhor face a face no nosso secreto, mas voltar e me ajoelhar e dizer: ai de mim, Senhor, que eu ainda estou assim. E você dá nome para o seu pecado. E você se santifica. E quando você faz isso verdadeiramente, quando você não entra por aquela porta, ouve uma palavra e volta para a sua casa, ou para o mundo, ou para o pecado, ou para a sujeira, ou para a imundície, como se não fosse nada. Quando você simplesmente entra na presença de Deus e fala: ai de mim, Senhor, eu me sujei ali, mas eu quero me lavar, eu quero me limpar. Pode acontecer o que aconteceu com esse homem, porque imediatamente um serafim com brasa viva, ele tocou onde? Tocou onde ele confessou. Os lábios dele eram impuros. E aquele serafim com brasa viva tocou na boca dele. Onde você precisa que o Senhor toque? Onde você precisa que o Senhor mude a tua história? É preciso confissão, é preciso arrependimento. O Senhor, Ele pode e Ele quer fazer isso, porque Ele tem prazer em uma igreja santa. Ele tem prazer em uma noiva adornada. É o tempo, noiva. Esse é o tempo de nos santificarmos. Esse é o tempo de nos arrependermos, enquanto há tempo. Então, nesse cenário, visão de Deus, gerando um arrependimento. Oh, quão miserável e pecador eu sou. Ai de mim. E quando ele reconhece, e a minha Bíblia, a sua com certeza diz no presente que o pecado está perdoado e a culpa será removida. E imediatamente ele manda um anjo, ele toca a boca dele e ele diz que o pecado está perdoado. Ah, mas eu continuo vivendo em pecado porque você escolheu. Porque com a confissão e com o arrependimento, o pecado está perdoado. Foi para isso que Cristo morreu. Só que como foi pregado aqui no domingo, todos os dias a gente joga uma pá em cima da morte e ressurreição de Cristo com o nosso pecado. Porque nós vamos para Ele simplesmente indo à igreja. Ir à igreja não é característica de um cristão transformado. Ir à igreja é tremendo, é um passo. Só que eu preciso estar aos pés dele, confessando todos os dias. Quem aqui não peca todos os dias? Igreja do Senhor, o pecado, ele não pode ser para nós algo que você já não sente mais. Porque quem está em Deus não se compara com o que o mundo, mas eu já não faço aquilo. Mas o teu modelo é Cristo e Cristo é santo. Eu não me comparo com o que o mundo faz, com o que uma mulher da minha idade está vestindo ou está vivendo. Perto daquele lá eu sou um santo. Não é perto daquele não. É perto daquele que morreu por mim e por você. Que é santo, santo, santo. Assim como esses serafins declaravam: santo, santo, santo. Quando isso vai entrar no nosso coração com temor de que um Deus santo e que eu não vejo Ele sem santidade. E aqui, com aquela brasa viva, porque houve confissão, porque houve reconhecimento de que ele era um homem de impuros lábios.
e de que ele habitava no meio de um povo de lábios impuros, porque houve esse confessar, porque o coração dele estava arrependido ao ponto de falar: ai de mim que estou perdido. Essa é a característica de quem se aproxima de Deus. Eu não vou me achar superior a você, eu vou continuar dizendo: ai de mim, que estou tão distante de ser como o Senhor é, a tua imagem, a tua semelhança, um Deus santo. Só que olha o que acontece com um coração que se arrepende, leva para Deus o seu pecado e pede perdão de todo o seu coração. Ele toca nos lábios e o teu pecado está perdoado. Está. Você pode se alegrar porque o seu pecado está perdoado. Só não há perdão para quem não se arrepende. E a culpa ainda será removida. Não tem como: ai, remove a minha culpa, eu estou me sentindo tão culpada. Não teve arrependimento. Porque quando tem arrependimento, eu sou perdoada e a culpa, ela é removida. Tenha paciência comigo que eu estou com tosse, gente. Então esse contexto de Isaías nos ensina demais. Nos ensina demais o que é ir para a presença. E você pode ter uma visão do céu, mas se você não tiver, você também já caminha com Deus, crendo e vivendo a sua palavra. E nessa caminhada, andando com Deus, nós precisamos reconhecer os nossos pecados, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. O que eu e você estamos vivendo ainda que nos separa do Senhor, que não agrada o Senhor. Essa é a pergunta que eu te faço, porque é a pergunta que Deus fez para mim. Quando Isaías contemplou o Senhor, ele se viu. E quando ele se viu, ele se prostrou diante do Senhor. Eu imagino que ele, sei lá, eu gritaria: ai de mim, que estou perdido, que não tenho salvação. Então, quando você se aproxima de Deus, como você se vê? O que você vê? A gente consegue ver ainda? Ver que ainda não somos imagem, não somos semelhança, continuamos vivendo tantas coisas do nosso jeito, que não agrada ao Senhor. Porque essa era moderna que entrou dentro da igreja, como se Cristo tivesse que aceitar tudo. Cristo não aceita, os princípios dele não são mudados para me amar. É porque eu guardo os mandamentos dele e pratico, é que eu amo. Ele já me amou. Ele já me deu tudo. E esse homem reconhece a sua insignificância, a sua fraqueza. E isso é uma característica para você, homem de Deus. Para mim, para você, mulher de Deus. Que está tão perto do Senhor. Estando tão perto, estando lá, aos pés. Como a gente tem pregado muito aqui. Sobre escolher a boa parte, sobre estar aos pés. O que estar aos pés? O que conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo? Faz você olhar para Ele e ver em você. Porque não é sobre eu ouvir a palavra e ver o outro. Não é sobre eu ouvir a palavra e continuar do mesmo jeito. É sobre eu ver o Senhor, assim como Isaías. Andar com Deus, ver o Senhor, buscar o Senhor e ser transformada. Isaías teve os seus lábios. Ali quando tocou aquela brasa viva, foi colocada ali a palavra de Deus. Foi colocado sobre os lábios daquele homem. E foi imediatamente, irmãos. Eu não consigo sair dessa vida, passa 1 ano, passa 2, porque nós queremos. Porque para Deus é imediatamente, quando Ele quer fazer e tem um coração quebrantado e contrito, arrependido, confesso, arrependido, contrito.
A minha Bíblia e a sua diz que o Senhor, Ele não rejeita. E o que eu quero que você assimile nessa noite, aquilo que Deus realmente, Ele quer ministrar aos nossos corações. Nós, como igreja, nós não podemos, primeiro, nos acostumar com a presença. E nós não podemos nos acostumar só em vir ao culto. Nós precisamos ter o Senhor tão próximo, um Deus santo, que todos os dias Ele tem algo para mudar em mim. É de glória em glória, eu preciso ser aperfeiçoado. Isso é para a igreja de Cristo, não é para o mundo. Isso é para nós, igreja. Nós precisamos estar melhores hoje do que no ano passado. Isso não é porque um líder falou, porque o pastor falou. Isso é porque a palavra diz que nós somos aperfeiçoados de glória em glória. Eu não posso continuar entrando e saindo da igreja. E continuar do mesmo jeito ou pior do que eu estava no ano passado, porque ainda me desviei. Basta. Basta, igreja. Basta. Não há justificativa para isso. Não há. E sabe por quê que eu preciso dizer isso? Porque a justificativa vai te levar para o inferno. Acho que alguém disse isso, que a justificativa é o berço onde Satanás te mima, te nina, te faz dormir, me faz dormir. As nossas justificativas fazem isso com a gente. Satanás às vezes nem precisa fazer nada. Porque continuamos, eu vou na igreja, mas não pode ter nada debaixo do tapete. E se a gente quer ser um profeta como Isaías, se a gente quer ser levantado, assim como esse homem foi chamado, depois disso a gente continua lendo ali, e aí o Senhor pergunta para ele, a quem enviarei? Quem irá por nós? E Isaías, depois de se render, dizer, ai de mim, que sou impuro, ele ter a sua boca ali tocada, ele ser transformado, ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim, um profeta para uma nação corrompida, um profeta para a desobediência de um povo, um profeta que insistia com um remanescente fiel, assim como nós insistimos nesses dias, porque nós cremos que existe um remanescente fiel sobre a igreja de Cristo, e você é esse remanescente. Porque o que é ensinado para nós nesses dias, a palavra de Deus, ela nos leva a essa confiança de ser esse remanescente que continua crendo, que continua se santificando, que abre mão do pecado, que abre mão da minha vontade, que abre mão da balada, que abre mão do namoro, da pornografia, do namoro que eu falo, do namoro que não diz respeito, que não é santo. Um remanescente fiel, ele abre mão. Ele abre mão. Não adianta a gente vir para a igreja e achar que vir à igreja me santifica. Me santifica estar em Cristo, viver com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, igreja. Quando eu saio daqui, para onde eu vou, do que eu me alimento, o que eu visto, por onde eu ando. E ainda há um caminho para nós. Se você se arrepender. Mas o arrependimento não é remorso. O remorso continua fazendo de novo. Vem para a igreja, fala, eu não vou mais fazer. Eu confesso o meu pecado. O arrependimento, ele gera fruto de arrependimento. Eu já não vivo mais como eu vivia, porque Cristo vive em mim. A igreja precisa ser esse remanescente que nasceu de novo de verdade. De verdade. E o que Deus me incomodou muito, talvez muitos de nós estamos vivendo, fazendo a obra, caminhando, fazendo tantas coisas, e negligenciando o nosso secreto, dizendo, ai de mim que ainda tenho esse pecado, ai de mim que não consegui vencer isso, ai de mim, Senhor Deus, que ainda não saí disso. Na caminhada,
Você que tem um chamado, você que tem um ministério, você que tem família, você que entende que o ID é para mim e para você, por onde você anda, nós precisamos continuar nos arrependendo dos nossos pecados, todos os dias, confessando os nossos pecados, porque isso é o combustível para você ser avivado, para você ser perdoado. Precisamos, igreja, refletir sobre isso. Quando ele contemplou, ele viu a ele mesmo. 2 Coríntios 3,18 diz: mas todos nós que com a face descoberta contemplamos como por meio de um espelho a glória do Senhor, conforme a sua imagem estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é Espírito. Todos nós, com o rosto descoberto, porque o véu ele foi rasgado. Não é mais como na época de Moisés, que ele tinha que cobrir o rosto. Todos nós, com a face descoberta, contemplamos por meio de um espelho a glória do Senhor, conforme a sua imagem estamos sendo transformados. Isso precisa ser realidade na minha vida. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser transformado dia após dia. Dia após dia. Porque senão, isso não é o cristianismo. O cristianismo, o evangelho puro e genuíno, é aquele que me transforma. É aquele que transforma a minha vida. É aquele que me fez convergir daqui para viver totalmente para outra vida. Outra vida, outra vida. Senão todos os dias jogamos essa pá que o Lin falou no domingo. Todos os dias costuramos o véu de novo. Como se fosse nada. Não podemos nos habituar com o Cristo. Não podemos nos acostumar. Eu tenho Cristo, e daí? Eu vou para a igreja. É status, ser evangélico. É Cristo que morreu. E foi morte de cruz. Não é para eu continuar vivendo do mesmo jeito. Ou então eu fico vivendo lá, sem Cristo, não fingindo que tenho Cristo. Não é sobre uma camiseta que eu escrevo que eu sou de Cristo. É sobre uma vida. É sobre uma vida, uma carta viva. Então, esse caminho de Isaías, ele nos ensina em poucos versículos ali. Ele vê o Senhor e então ele se vê. E ele se vê como? O cara? Não, ele se vê como um pecador, ai de mim, que estou perdido. Característica de homem de Deus não é se achar que é melhor que ninguém. Característica de homem de Deus é que vê o Cristo e reconhece o quão pecador eu ainda sou. E aí ele reconhece isso, ele se arrepende, o pecado está perdoado, a culpa está removida. E aí, então, o Senhor diz no verso 8, em seguida a voz do Eterno, que chamava, quem hei de enviar? Será que a voz do Eterno bradando aqui hoje pode encontrar um réu confesso que realmente ele se entregou, ele confessou os seus pecados e por isso os seus pecados foram perdoados e ele caminha com Cristo e a hora que o Senhor bradar, a gente vai ouvir, porque eu estou tão conectada, eu estou contemplando, estou vivendo, andando com Ele e Ele chama e diz, quem eu hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui. E foi prontamente, assim como imediatamente ele teve a sua boca tocada, e os seus pecados foram perdoados, prontamente ele disse, eis-me aqui. E às vezes acontece duas coisas. Uma é que nós não ouvimos.
Estamos tão atribulados com as nossas coisas, não ouvimos no dia a dia. E o Senhor está, quem irei de enviar? E nada acontece, continua aqui na minha vida. Ou, às vezes a gente até ouve, mas a gente não tem a ousadia de dizer, envia-me a mim, porque eu preciso morrer. Então, muitas coisas podem acontecer, mas a parte de Deus, ela sempre vai continuar sendo pronta na sua vida. A nossa parte é que precisa ser uma resposta prontamente. E depois disso que Isaías passa, o Senhor o chama e ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. E diante desse homem, diante desse acontecimento, diante desses versículos, eu quero que você peça para o Espírito Santo agora, nessa noite, enquanto você está sendo ministrado, a palavra do Senhor, ela está sendo lida, a palavra do Senhor gera vida. É para isso que nós viemos aqui nessa noite, não é porque é quarta-feira. Nós viemos aqui porque a palavra do Senhor pregada, ela precisa gerar vida. Vida em mim individualmente, vida na vida da igreja. Precisa ser assim, igreja. Senão, nós só trocamos de templos, de religiões. Nós continuamos vivendo só uma religiosidade. Não foi para religiosidade sem fruto, sem arrependimento que Cristo morreu. Jesus morreu para te dar vida. E para você dar vida através da sua vida. E aqui, nós podemos enxergar esse homem com esse ensinamento para nós. E eu quero te fazer essa pergunta hoje. Você que tem andado com Deus, que tem orado, que tem lido a palavra de Deus, que tem falado com Ele. A pergunta é, o que você vê em você? Na sua vida, na sua trajetória, no seu cristianismo. Na sua vida de filho de Deus. Quando você contempla Ele, o que você vê, a forma que você vê e o que você faz com o que você vê, vai te fazer ser transformado. Como diz 2 Coríntios 3,18. Numa glória crescente, sendo transformado. A imagem e semelhança. Essa parte, somos nós que temos que olhar para Cristo, contemplar o Cristo, e viver na nossa vida. Então, o que você faz com o que você vê de você? Você caminha com Cristo e você se vê. Você se vê que já está tudo bem? Você vê que tem coisas que talvez você e eu estamos negligenciando? Você vê que ainda tem pecado? Você vê que talvez está hoje mais distante do Senhor, não da igreja, do Senhor, do que estava no ano passado? Ou talvez o que tem acontecido muito dentro dos templos, crentes desviados dentro da igreja? Porque se eu não estou em Cristo, estou na igreja, eu estou desviado, amém? Eu preciso estar em Cristo. Então eu queria nessa noite que você, nessa palavra, olhando para esse homem, olhando para esse profeta que foi levantado numa nação do jeito que está a nossa hoje. E ele precisou ficar falando para um povo desobediente, do jeito que nós temos visto de uma forma geral, tá? Eu não estou dizendo você, eu estou dizendo a igreja de Cristo de uma forma geral. Mas o que eu posso mudar é em mim mesmo. Eu não posso mudar ninguém se eu não mudar a mim mesmo. E mudando a mim mesmo, o que eu vou derramar sobre as pessoas pode mudar e impactar outras vidas. Amém? Essa palavra de Deus para nós. E eu gostaria de te dar um tempo, vou terminar no horário hoje. E eu queria que você se colocasse de pé. Por quê? Para você não se desconectar. Eu sei que todo mundo está cansado, trabalhou o dia todo. Mas não vamos perder o que o Senhor está ministrando nessa noite.